Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós estamos aqui para mais uma catequese. Estou um pouco gripado, né? Mas nós vamos gravar assim mesmo. Esse celular é o famoso celular da vaquinha, né? Porque o meu outro celular desapareceu e algumas pessoas de bom coração, através do Rodolfo, lá de Santa Catarina, decidiram fazer essa caridade, né? E compraram este celular para mim. Vocês estão vendo que a qualidade da câmera é melhor do que a anterior. E nós estamos aqui para fazer essa primeira catequese sobre um tema muito importante, que são as aparições de Nossa Senhora aqui na Bahia, no município de Anguera. O que eu vou falar aqui, muitas pessoas já sabem, já entendem, já conhecem. Outras pessoas ouviram falar, mas não se aprofundaram. E uma boa parte nunca ouviu falar sobre este assunto. Será possível que Nossa Senhora esteja aparecendo no Brasil? É possível que Nossa Senhora apareça em algum lugar? Então, é sobre isso que nós vamos tratar nesta catequese de hoje. Quero saudar todos vocês. Digam aí se está dando para ouvir direito. Não sei se alguém aí que está assistindo, por favor, diga se está escutando, se o áudio está bom. Pronto. O Diego Gomes disse que está. Então vamos lá. Vejam bem. É possível que Nossa Senhora apareça? A igreja, ela vai falar sobre diversos casos de aparições. As pessoas só falam em Lourdes e Fátima porque são as mais conhecidas. Porém, existem outras aparições de Nossa Senhora que não se fala muito, mas que ela reconheceu, que ela chegou digamos, dar um veredito final a respeito. Por quê? O mistério, ele faz parte da fé cristã. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, ela está repleta de aparições. Primeiro que a encarnação do Verbo é precedida por uma aparição. O anjo Gabriel que aparece para a Virgem Maria e diz que ela será a mãe do Salvador. Ali foi uma aparição de um anjo. Depois nós temos a aparição dos anjos aos pastores, quando o menino Jesus nasceu. Depois nós temos a aparição de Moisés e Elias no Monte Tabor com Jesus. Depois nós temos as aparições do Cristo ressuscitado aos apóstolos, a Madalena. Depois nós vamos ter lá nas cartas de São Paulo, ele falando também de algumas experiências místicas, de visões, de arrebatamento. Então, o mistério faz parte da nossa fé cristã. Logo, Nossa Senhora, ou o próprio Jesus, pode também aparecer para alguém. Mas é válido lembrar que a aparição ela é diferente da visão. O que é uma visão? Por exemplo, no Atos dos Apóstolos, São Pedro teve a visão de uma toalha com diversos animais, diversos alimentos, e ele ouviu uma voz que dizia, mata e come. Parece aquela música de Maria Bethânia, né? Carcará, pega, mata e come. E Pedro dizia, eu não vou comer porque são coisas impuras, alimentos impuros. E a voz dizia, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Aquilo foi uma visão. Aquela toalha não existia, aqueles alimentos não existiam, mas Deus permitiu que o apóstolo visse aquele objeto para poder compreender uma mensagem. Então isso é uma visão. Não implica que aquele objeto, aquela coisa esteja ali, mas Deus faz com que a pessoa veja. Já a aparição é diferente. O objeto está ali. Quando nós falamos de uma aparição de Nossa Senhora, é porque ela está presente naquele lugar. De que forma, padre? Eu não sei te explicar, porque está no campo do mistério. Como é que Nossa Senhora pode estar no céu e aparecendo ao mesmo tempo? Porque ela também pode participar da onipresença de Deus.
Não é que Nossa Senhora seja onipresente, mas ela pode participar da onipresença de Deus, da Santíssima Trindade. E ela pode aparecer quando assim Deus permite. E nós temos também, além de Fátima e Lourdes, nós temos Quiberro na África, nós temos Akita no Japão. Então, diversos casos de aparição de Nossa Senhora que o povo, nem todo mundo conhece, mas que a igreja deu o seu parecer. Mas aqui no Brasil, também temos alguns relatos de aparições. Por exemplo, lá em Simbres, em Pernambuco, a irmã Adélia, junto com Maria da Luz, duas crianças na época, tiveram também aparições de Nossa Senhora. E a igreja, a diocese local, reconheceu aquele fenômeno e, inclusive, o padre Paulo Ricardo fez uma catequese sobre as aparições de Simbres. Vocês estão vendo que o estúdio aqui é parecido com o do padre Paulo, né? Só muda a cor da parede. É muito parecido. Deus está vendo. E a catequese que ele faz, ele explica muito bem qual foi a mensagem que Nossa Senhora quis transmitir àquelas duas meninas, que diz respeito ao futuro do Brasil e da igreja. Só que aqui na Bahia, nós também temos um fenômeno que há 30 anos acontece e a igreja está acompanhando de perto. E eu vou contar um pouco para vocês sobre essa história. Primeiro, vou explicar aqui um fato interessante. Não sei se vocês sabem, mas para um padre ser ordenado, primeiro, todos os padres daquela diocese ou arquidiocese escrevem uma carta, o chamado escrutínio. Cada um vai escrever uma carta dizendo se concorda ou não com a ordenação daquele jovem, daquele seminarista. E depois que as cartas são escritas, o bispo recolhe, faz uma avaliação e aí vai discernir se aquele seminarista pode ser ordenado ou não. O padre vai escrever a sua posição contrária ou a favor. E eu me lembro muito bem que no dia da conversa, um dos pontos que apareceram lá, contrários à minha ordenação, não sei quem foi que fez aquilo, também não quero saber, a pessoa dizia que não era a favor da minha ordenação porque eu era um seguidor das aparições de Anguera. Eu lembro que na hora eu comecei a rir e o meu bispo ele foi bem claro, disse, olha, isso aqui não considere porque não tem valor algum essa opinião. E aí eu fui sincero com ele, expliquei a minha ligação com a aparição de Nossa Senhora e eu me recordo muito bem as 3 frases que ele me disse depois da minha explicação. Ele disse, você pode ter sua devoção, você pode apresentá-la aos outros, você só não pode absolutizá-la. Então, aquilo eu guardei, ficou gravado na minha mente. Ou seja, eu posso ter minha devoção, porque ali eu estava no marco decisivo, né? Ou seja, estava na véspera da minha ordenação, às vésperas da ordenação, e o bispo estava decidindo se eu seria ordenado sacerdote ou não. Então, eu teria que ser muito sincero com ele. E eu expliquei toda a minha história, e ele disse, você pode ter sua devoção, você pode apresentá-la aos outros, só não pode absolutizá-la. Então, é isso que eu estou fazendo para vocês aqui agora. Não estou dizendo que Nossa Senhora de fato está aparecendo, mas estou apresentando uma devoção que eu tenho e uma história que acontece aqui na nossa Bahia, e você fica livre para querer acreditar ou não. O Padre Antônio está chegando aqui. Então, vamos começar pela história. Tudo começa com um pedido de um sacerdote, o padre Gerard Laflamme. Ele é um sacerdote canadense que morou muitos anos aqui no Brasil, trabalhando na Arquidiocese de Feira de Santana, mas que depois que ficou idoso, já um pouco doente, voltou para o Canadá. Mas ele trabalhou muito tempo aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, na paróquia de Bonfim de Feira. E tempos depois do fenômeno das aparições, ele chegou a dizer, a revelar, que um dia em oração, ele pediu a Deus, claro, ele muito devoto de Nossa Senhora, já tinha conhecimento também de outras aparições, e ele pediu a Deus que Nossa Senhora também se manifestasse na paróquia onde ele estava. Isso ele pediu em oração. E o céu escutou o pedido dele, e no ano de
86, no ano de 86, um jovem chamado Pedro Regis, de uma família católica de 15 filhos, seu pai Jonas e a sua mãe Amália, morando na roça, uma casa de fazenda. Todos os domingos iam à Santa Missa e rezavam o texto todos os dias, tinham o costume de ficar ajoelhados na hora da Ave Maria para escutar a oração da Ave Maria pelo rádio. E um daqueles 15 filhos, o Pedro Regis, começou a ter desmaios que a ciência não conseguia diagnosticar. Ele foi para uma novena de São Roque, na casa de uma vizinha. Naquele tempo as pessoas costumavam rezar novenas nas casas, e no meio da novena ele desmaiou. Ficava 1 hora desacordado, 2 horas. Quando voltava ao normal, não sentia nada. E aí a família começou a levar para os médicos, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, mas ninguém conseguia encontrar uma enfermidade, uma doença naquele rapaz. O tempo foi passando e aqueles desmaios sempre se repetiam. Ele caía, ficava desacordado por algumas horas, depois voltava ao normal. E ele começou a ficar preocupado, mas ele pedia a Jesus que fizesse um milagre na vida dele, pedia a intercessão da Virgem Maria. Algumas pessoas, como aqui na Bahia é muito forte a questão do sincretismo, algumas pessoas o aconselharam a buscar solução em algumas casas, né? De candomblé, espiritismo, essas coisas. Mas ele dizia, não, eu sou católico, quem vai fazer a minha cura, quem vai fazer o meu milagre é Jesus pela intercessão de Nossa Senhora. E um dia, ele tinha na época 18 anos, ele foi para o colégio em Bonfim de Feira. Quando ele voltou do colégio junto com um amigo chamado Celestino Silva Santa Cruz, era por volta das 18h30 ali, ele desceu do ônibus, e quando ele desceu do ônibus, perto de uma escolinha, que fica assim a poucos metros da sua casa, ele voltou a sentir os sintomas daquele desmaio. E ele contou para o amigo dele, né, que ele ia desmaiar. O amigo colocou sentado na porta da escolinha e seguiu para chamar os seus pais, para que os seus pais viessem de carro para buscá-lo. E ele conta que quando o seu amigo foi saindo pelo lado esquerdo, uma jovem se aproximou, uma jovem vestida de branco, como se fosse uma freira, do lado direito, ficou assim a poucos metros dele, olhou e disse, eu vou te ajudar. Ele conta que não sentiu nenhum medo, nenhum pavor, para ele era uma pessoa normal. Só que ele não sabe explicar se aquela pessoa veio caminhando ou se veio flutuando. Ele apenas viu que se aproximou. A jovem trazia um véu sobre o rosto, não dava para ver direito quem era, mas vinha vestida de branco. Quando ela disse, eu vou te ajudar, ele fez um certo esforço para se levantar. E ela pegou com a mão direita, tocou no seu braço esquerdo e o levantou. O levantou sem fazer nenhum esforço e foi com ele até dentro da escola e fez com que ele se sentasse no chão. Quando ele se sentou, ele desmaiou. Ele disse, não, a partir daquele momento eu não vi mais nada. Quando a sua família chegou, encontrou ele caído no chão e ao lado o seu chapéu, que ele usava um chapéu na época, e os livros da escola arrumados ao lado dele, ou seja, aquele chapéu e aqueles livros foram tocados, né, por aquela jovem que ninguém sabia quem era. Quando ele foi para casa, que ele voltou ao normal, a primeira pergunta que ele fez, cadê a freira? Aí os parentes começaram um olhar para o outro, freira? Que é a freira que me ajudou lá na escolinha, a freira que me socorreu, que me ajudou a se levantar. Ninguém sabia dizer nada, e aí as pessoas começaram a sair, os irmãos, o pai, só ficou a mãe. Claro, nesses momentos a mãe fica do lado do filho, né? E a mãe disse, filho, o que é que você está dizendo? Ele falou, uma freira que me ajudou lá na escola, uma mulher vestida de branco. Aí ela, para acalmar o filho, disse assim, se preocupa não, né? Passando a mão nas costas dele, não se preocupa não, foi Nossa Senhora. Ela falou a verdade sem saber. E ele conta que naquele dia ele não conseguiu dormir direito. Mas aí chegou outro dia e ele ficou pensando, meu Deus, será que eu bati a cabeça em algum lugar e comecei a ter alucinações? Será que eu comecei a ver coisas que não existem? 2 dias depois,
aquela mesma cena se repete, mas dessa vez ele estava dentro do quarto de suas irmãs, conversando com algumas irmãs sobre uma tarefa do colégio. E quando ele estava conversando, aquela mesma jovem se fez presente dentro do quarto, olhou para ele e fez um sinal para que as irmãs saíssem do quarto. E ele pediu, né? Ele disse: olha, aquela mesma jovem está aqui e pede que vocês se retirem. Elas saíram e ficaram olhando pela fresta da porta, né? E elas contam que via o irmão olhar para um ponto fixo e mexer os lábios, mas ninguém escutava o que ele dizia. E naquela visão, aquela jovem, que também não se apresentou, continuava com um véu na frente do rosto, fez 3 pedidos. O primeiro pedido, que ele rezasse o terço em família, ou seja, o pedido da oração. Depois, pediu que fosse ao encontro de um sacerdote. O sacerdote, o primeiro que viesse à sua mente. E a terceira coisa foi uma mensagem que ela deu e pediu que não fosse divulgada. Até hoje, essa mensagem nós não sabemos o conteúdo dela, porque permanece em segredo. Então, 3 coisas: oração em família, oração do texto em família, e a procura de um sacerdote, e deu uma mensagem que não devia ser divulgada. Quando ela falou sacerdote, ele desejou procurar o padre Gerard Laflamme, que era o pároco na época de Bonfim de Feira, que era o padre que ele tinha amizade, a família tinha amizade com o padre Gerard, mas Nossa Senhora deu a entender que não. Devia ser o Monsenhor Hermenegildo de Castorano, da paróquia de São Gonçalo dos Campos. Só que o padre Hermenegildo não tinha nenhuma aproximação com a família. Eles apenas o conheciam por causa do rádio. O padre Hermenegildo fazia o momento da Ave Maria e ele escutava, né, aquela oração, mas não tinha nenhuma aproximação. O tempo passou e 2 dias depois, ou seja, o primeiro dia, 29 de setembro de 87. O segundo dia, 1º de outubro de 87. E o terceiro dia, 3 de outubro de 87. Aí foi um sábado. E nesse dia 3 de outubro, ele estava sentado com a família, rezando o texto. Inclusive, uma irmã dele estava grávida na época. O marido tinha viajado e ela foi para lá para ficar com a mãe. Naquele tempo, as meninas, né, que ficavam grávidas iam para a casa da mãe para poder receber o auxílio necessário. E naquela noite, eles sentaram assim na mesa para rezar o terço, e no meio do terço ele ouve uma voz que chamava pelo nome, né? Pedro, uma voz que vinha do lado de fora de casa. Ele pediu a uma irmã que fosse ver quem era, pensou que era um trabalhador ali da vizinhança. A irmã foi, saiu do lado de fora e não encontrou ninguém. Voltou, continuaram a rezar. Pela segunda vez, a mesma coisa. Outra irmã foi lá ver quem era, não tinha ninguém. Na terceira vez, ele identificou a voz daquela moça que já tinha aparecido 2 vezes e que ele não sabia quem era e pensava que era fruto da sua imaginação. Na terceira vez, ele disse: eu vou lá. Quando ele disse: eu vou lá, a família acompanhou. Quando ele foi saindo na porta da casa, ele olhou assim para frente e viu, a alguns metros de distância, uma luz em forma oval. E a voz saía de dentro daquela luz. Só que aquela luz estava próxima a um açude. E a família, quando viu ele caminhando na direção daquele açude, pensou que ele iria se suicidar por causa da doença. Ele já tinha vários meses com aqueles desmaios frequentes, não conseguia um diagnóstico da medicina, e quando as irmãs e a mãe viu que ele caminhava na direção do açude, ficaram com medo e seguraram ele pelo braço. Não vá, não vá. Ele disse: eu vou, que tem uma voz me chamando, tem uma voz me chamando. Nesse momento, uma das irmãs, a que estava grávida, viu uma luz descer do céu, justamente no lugar onde está o açude. Aí ela disse: não, solta Pedro, porque ele está vendo alguma coisa. Eu vi uma luz descer do céu. E aí a família deixou ele caminhar, só que uma irmã, a Iraci, foi segurando ele pela calça, né, o lugar aqui do cinto, segurando aqui e no braço. Quando ele chegou perto da luz, a luz desapareceu. Ele disse que sentia uma decepção muito grande, que ele estava assim entusiasmado, uma luz e a voz saindo de dentro dela. Quando ele pensou em voltar,
aquela luz acende novamente e dentro daquela luz, aquela mesma jovem, só que dessa vez sem o pano no rosto. Quando ele viu aquela jovem, ele ficou sem reação. E ele sentiu uma força como se duas mãos apertassem aqui o ombro dele e ele caiu de joelhos. Caiu de joelhos diante daquela jovem e ela sorrindo, com um sorriso muito, muito bonito, olhava para ele e dizia: não tenha medo, eu sou a mãe de Jesus e vim do céu porque preciso de ti para ajudar os meus pobres filhos que precisam do meu auxílio. De hoje em diante estás curado. Volte aqui todos os sábados e eu voltarei e deixarei mensagem de paz, amor e conversão para a humanidade. E desaparece. Quando ele ouviu da boca dela essa frase, eu sou a mãe de Jesus, é como se desse um choque na alma, né? É como se a alma saísse do corpo e voltasse ao mesmo tempo. Ele começou a chorar, claro, a mãe de Jesus, só que ele não acreditou. Ele continuou achando que era fruto da sua imaginação. Quando ele falou para a família, para a mãe e as irmãs, o que ela tinha dito, ele concluiu com o seguinte pedido: olha, não falem disso para ninguém. Eu peço a vocês que não falem disso para ninguém, porque eu não sei se é verdade, pode ser uma coisa da minha cabeça, pode ser uma ilusão do demônio, então não contem para ninguém. O problema é que quando nós dizemos a alguém, não conte para ninguém, aí é que dá vontade de contar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, né? Você dizer a alguém, olha, não conte nada para ninguém. A pessoa vai, acha que você diz, não conte, espalhe. Aí a pessoa vai lá e conta. Uma irmã acabou comentando com uma vizinha, olha, Pedro tá vendo Nossa Senhora. Aí já sabe, né? A bomba. E esse boato começa a se espalhar e aquela casa de fazenda, que era lugar de plantação, de milho, de feijão, se torna um lugar de romaria. Começa a aparecer gente que vinha a pé, a cavalo, de carroça, de caminhão, de caminhonete, todo mundo querendo saber da santa, a santa que estava aparecendo, a santa que estava aparecendo. E aí não tinha mais como esconder. Ela tinha prometido voltar no sábado seguinte, mas antes disso, o que foi que ele fez? Foi à procura do padre que ela tinha dito na segunda aparição. Vá à procura do sacerdote, o Monsenhor Hermenegildo. E ele foi. O padre Hermenegildo estava atendendo confissões na igreja de Senhor dos Passos, em Feira de Santana. Algumas pessoas que estão me assistindo aí de Feira sabem onde fica a igreja do Senhor dos Passos. E o Monsenhor Hermenegildo, com o seu chapéu, né, ele sempre usava ou batina ou então o clésima com o terno e o chapéu preto, e atendendo confissões, e ele entrou na fila, como quem ia também se confessar. Quando chegou na vez dele, o Monsenhor Hermenegildo se levantou e disse, você quer conversar comigo, não é? Aí ele tomou um susto. Disse, poxa, eu estou na fila da confissão. Como é que ele se levanta e diz que eu não quero confissão, eu quero uma conversa? Aí ele acenou com a cabeça e disse que sim, eu quero conversar. Aí ele disse, me espere, aguarde um pouco, que eu já volto. Quando ele voltou, ele veio com duas cadeiras e colocou na capela do Santíssimo, assim, de frente para o Santíssimo. E o Pedro se sentou e o padre olhou para ele e disse, diga o que você veio me contar. Aí não tinha mais para onde correr. Ele começou a dizer que uma jovem tinha aparecido para ele por 3 vezes e na terceira aparição disse que era a mãe de Jesus e que teria pedido a ele que procurasse o Monsenhor Hermenegildo. E contou todos os detalhes, claro que eu não vou repetir aqui a história. O Monsenhor Hermenegildo ficou assim, olhava para o chão, olhava para o sacrário, olhava para o chão, olhava para o sacrário. Depois olhou para ele e disse, eu vou te ajudar. Só que esse eu vou te ajudar foi aquela primeira frase que aquela jovem tinha dito no dia 29 de setembro. Aí ele ficou pensando, será que ela apareceu para ele também e já contou toda a história? Isso ninguém sabe. Se o Monsenhor Hermenegildo teve alguma revelação, alguma experiência mística, ele nunca contou para ninguém. Ele simplesmente disse, eu vou te ajudar. E disse assim, você vai ter que sair daqui agora e ir ao encontro do bispo, que na época era Dom Silvério. Aí ele disse, não vou não. Como é que eu vou para o bispo dizer que
uma mulher me apareceu dizendo que é Nossa Senhora, se eu nem tenho certeza que é Nossa Senhora. Aí o Monsenhor Hermenegildo, com aquele seu jeito, né, de italiano, como é que você fala uma coisa dessa? É Nossa Senhora sim. Mas padre, como é Nossa Senhora se eu não tenho certeza? Me obedeça. Vá até o bispo e diga que Nossa Senhora lhe apareceu e você, quem tem que lhe ajudar é o bispo. E ele saiu, mais nervoso do que estava, foi até a casa do bispo, chegou lá, o bispo não estava, marcou uma audiência e voltou lá no dia marcado. Chegou lá, ele contou a mesma história para Dom Silvério. Dom Silvério disse, Nossa Senhora está lhe aparecendo? Ele disse, não, eu não estou dizendo que Nossa Senhora me apareceu, eu estou dizendo ao Senhor que eu estou vendo uma jovem e ela está dizendo que é Nossa Senhora. Né? Mas eu não tenho certeza que é. Aí Dom Silvério disse, e o que foi que ela falou? O Pedro novamente contou a história. Ele disse, olha, ela falou que vai vir no sábado novamente para dar uma mensagem. Aí Dom Silvério disse, volte para casa e tudo que essa moça disser, você traz e me apresenta, porque eu quero saber o que ela está dizendo. E aí Pedro volta para casa e no dia 10 de outubro de 87, um sábado depois, ela aparece novamente e dá a seguinte mensagem que eu vou ler para vocês aqui agora. Está aqui no livro das mensagens, volume 1. Ela diz assim, sou a rainha da paz e quero que todos os meus filhos estejam ao meu lado para vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas para que esse mal não aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O mundo corre grandes perigos, e para livrar-vos desses perigos, deveis rezar, converter-vos e crer na palavra do Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós vão à igreja, mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se católicos e estão em grave erro. Deveis seguir um só caminho, o da verdade. Há filhos que não aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de Satanás, e ele sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso, peço de todo o meu coração que arde em chamas, convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo. Esta foi a primeira mensagem pública, né, da Virgem Maria nas aparições de Anguera. E aí o vidente escreve essa mensagem e leva para o bispo. Aí Dom Silvério olha, lê, relê a mensagem e diz, não tem nada demais aqui, não tem nada de anormal, nada fora da doutrina da igreja. Então, se ela dizer outra coisa, traga as mensagens para que eu possa ler. Então, ficou nesse ritmo, né? Pedro recebia a mensagem, levava para o bispo. Recebia a mensagem, levava para o bispo. E aí já sabe, né? A notícia foi se espalhando, as mídias tomaram conhecimento, o Jornal à Tarde, o Correio da Bahia, Bahia, TV Aratu, a TV Educadora, e começaram a divulgar. Está tendo um fato em Anguera, no município do interior da Bahia, no sertão, e as romarias começaram a aparecer. O primeiro padre a ir no lugar das aparições foi o padre Gerardi Laflamme, que era pároco na época. E o padre Gerardi, ele celebrou uma missa no lugar onde o rapaz dizia que Nossa Senhora estava aparecendo, que era uma plantação de feijão, mas aí teve que tirar tudo porque o povo começou a pisar em cima da roça, né? Em cima da plantação. Ou seja, aquele lugar que era o sustento da família virou um lugar de romarias. Carro passando por cima, cavalos, pessoas caminhando. Então toda a plantação foi devastada. E as pessoas começaram a se concentrar naquele lugar. O padre Gerardi mandou que ele perguntasse a Nossa Senhora se ela queria ali uma construção de uma capela. E o rapaz pergunta. A resposta de Nossa Senhora foi, por enquanto não, coloquem apenas uma cruz. Essa foi a resposta. Por enquanto não, coloque apenas uma cruz. E aí fizeram uma cruz, colocaram lá no lugar e essa cruz está lá até hoje. Desde 87 até agora, né? Hoje nós estamos aqui nessa live. Quem for lá em Anguera, a cruz está no mesmo lugar como Nossa Senhora tinha pedido, através de uma pergunta do padre Gerardi. E aí outros sacerdotes começaram aí. Mas aí fica aquela coisa, né?
É verdade? É ilusão do demônio? Ou é mentira do Pedro Regis? As perguntas começaram a surgir. Como a igreja é muito prudente em relação a esses fatos, o bispo não se manifestou logo de início, ficou mantendo silêncio. Alguns padres iam ao lugar da aparição, levavam os seus paroquianos, outros não acreditavam e discordavam e falavam contra nas homilias, e o tempo foi passando. Um dia, o Monsenhor Hermenegildo de Castorano foi à Itália e se encontrou com o Papa João Paulo II e deu a ele uma carta, escrita de próprio punho, contando a história do fenômeno de Anguera. Tempo depois, o próprio vidente foi lá, em Roma, lá no Vaticano, estava tendo uma audiência com o Papa João Paulo II. O Papa passou, abençoando as pessoas, e entrou dentro de uma sala, né? Atravessou uma porta e a porta foi fechada. As pessoas começaram a sair e disseram: vamos, Pedro. Ele disse: não, eu vou demorar mais um pouco. Ele disse que não entende o porquê, mas ele quis ficar mais um pouquinho ali. Minutos depois, o Papa João Paulo II volta, e quando ele volta, né, Pedro o chama e entrega nas mãos dele o livro das mensagens. E diz o seguinte: Santo Padre, eu não tenho mais dúvida de que é Nossa Senhora, mas eu preciso do acompanhamento da igreja, porque sozinho eu não posso fazer nada. Eu preciso que a igreja me ajude a discernir esse fenômeno. O Papa João Paulo II recebeu o livro, não disse nada, apenas olhou para ele, o abençoou e saiu. 3 meses depois, o Vaticano manda para a Diocese de Feira de Santana uma carta onde pedia a criação de uma comissão para estudar o fenômeno. E aí o Pedro conta que ele estava numa missa lá em Feira de Santana e o padre, na hora da comunhão, o normal, né? O corpo de Cristo, a pessoa comunga e sai. O padre disse assim: o corpo de Cristo, quero conversar com você depois da missa. Ele tomou aquele susto, comungou, voltou para o banco. Quando terminou a missa, foi ao encontro do padre. Ele me falou o nome do padre, mas agora eu não me recordo. E aí o padre disse assim: olha, eu preciso que você venha aqui hoje à noite, num salão, sei lá, um centro lá da diocese. E ele disse: está certo, eu volto. Quando ele voltou, estava lá padres, freiras, psicólogos, médicos, todo mundo sentado. E aí leram a carta do Vaticano, onde dizia, né, o pedido de João Paulo II para criar uma comissão. E aí perguntaram: você aceita? Ele disse: claro que aceito, eu desejo isso. A comissão foi criada e no tempo de Dom Silvério foi uma comissão, depois veio Dom Itamar Vian, foi outra comissão, e agora com Dom Zanoni já é a terceira comissão que estuda o fenômeno, ou seja, desde 1995 até agora, a igreja acompanha de perto o fenômeno de Anguera. De lá para cá, aconteceram muitas coisas. É claro que é impossível falar de todas aqui. Existia uma época onde as pessoas faziam perguntas à Nossa Senhora. Eu vou explicar um pouco como se dá a aparição. No início, o vidente ficava em casa e conversando assim com algumas pessoas, e em determinado momento ele entrava em êxtase. Naquele momento, inclusive um dia ele estava tomando café na cozinha e o copo caiu da mão dele no chão e ele, extasiado, ficou assim, imóvel, né? Como uma estátua. O que é que as pessoas faziam? Enchia o braço dele de terços e objetos religiosos para que Nossa Senhora abençoasse. Quando Nossa Senhora aparecia, ele descia correndo para o lugar onde hoje está a cruz. Mas ninguém se aproximava. As pessoas ficavam na frente da casa dele, rezando, cantando, e ele ia sozinho. Depois, no dia 1º de janeiro de 88, na hora que ele foi para o lugar da aparição, o padre correu atrás. E o povo que estava lá, os rombeiros, foram atrás do padre também. Ou seja, 1º de janeiro de 88 foi a primeira aparição de Nossa Senhora com a presença de um sacerdote e dos romeiros. E ali começa, né, o ritmo. Ele termina de rezar o texto, no final da Salve Rainha, ele faz o sinal da cruz e aquela mesma jovem aparece diante da cruz. Ele cai de joelhos em êxtase. A partir daquele momento,
ele diz que não tem contato mais com nada, né, do nosso mundo. Não ouve, não escuta ninguém, não vê mais ninguém, apenas aquela luz oval e dentro daquela luz aquela jovem. E aí ele vai dar as características. Uma jovem de mais ou menos 20 anos, cabelos pretos, e ele diz que só dá para ver essa parte aqui do cabelo, porque a outra fica para trás e o véu esconde. Cabelo preto, os olhos da cor do céu, de vez em quando com um sorriso no rosto, as mãos postas e um terço caindo das mãos. Toda vestida de branco, descalça, pisando em cima de algo branco que ele chama de nuvem, mas ele não sabe o que é aquilo. E aquela jovem conversa normalmente e ele escreve o que ela fala numa prancheta. Em Anguera que começou essa história de escrever a mensagem na hora da aparição. Antes de Anguera não existiu nenhuma aparição onde a mensagem era escrita na hora. Aí depois de Anguera, claro, os falsos videntes, os charlatões começaram também a escrever no momento, né? Tudo imitação barata. E Nossa Senhora começou a falar coisas gravíssimas. Por exemplo, na mensagem do dia 5 de dezembro de 87, ela fala do aborto. As pessoas perguntam, Padre Gabriel, por que você acredita em Anguera? Eu digo, olha, eu acredito porque em Anguera não existe sentimentalismo, nem fanatismo e nem conversa bonita para agradar a gregos e troianos. O que Nossa Senhora fala é a doutrina católica. O que é que prova a veracidade de uma aparição? É sinal? Não, porque o demônio também pode fazer sinal. É fotografias? Não, porque pode ser um reflexo de alguma coisa, um flash, sei lá. É milagre? Milagre também não prova muita coisa. O que prova a veracidade de um fenômeno é o conteúdo da mensagem. Aquela mensagem que o vidente ou a vidente diz receber da Virgem Maria está de acordo com a doutrina da igreja? Se está, vamos acompanhar. Se não está de acordo, descarta. Como diz a música de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Ou seja, porque se não está de acordo com o que diz o Evangelho e a doutrina da igreja, não vem de Deus, porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, Nossa Senhora começou a falar coisas que, de fato, estavam de acordo com a doutrina da igreja. Ela começa a denunciar o aborto. Ela diz que o aborto é um grande pecado, um grande crime, e que a deixava muito triste, né? E que fazia com que ela chorasse. Inclusive, nessa aparição, quando ela falou do aborto, ela apareceu chorando. Depois, ela fala que sobre a maçonaria. Essa mensagem da maçonaria foi uma polêmica muito grande. Ela fala que... deixa eu ler aqui para vocês a mensagem na íntegra. Meu Deus do céu, cadê? Aqui. A maçonaria, com sua tática enganadora, trabalha às ocultas para destruir minha igreja. Sabei, meus filhos, não há salvação para os que fazem parte da maçonaria, pois eles são os seguidores de Lúcifer. As pessoas que desejam a salvação a obterão servindo apenas a Deus, e não a Deus e ao diabo. Ou seja, uma mensagem forte, grave, onde ela denuncia que a maçonaria trabalha às ocultas para destruir a Igreja Católica. Então essa mensagem foi uma confusão imensa. Depois ela falou também do protestantismo. Ela disse, queridos filhos, muitas pessoas vão à igreja protestante pensando ser de Deus, ou seja, pensando que a igreja protestante é de Deus. Estão enganadas. As pessoas que fazem parte da mesma, têm de certeza, caminham para a perdição. Queridos filhos, a religião fundada por meu filho e que é de viva fé é a católica. As demais são do demônio. Ou seja, uma linguagem dura, mas uma linguagem de mãe que quer divertir, que quer aconselhar. Ou seja, ela denuncia a maçonaria, denuncia o protestantismo, depois ela vai também falar do carnaval. Ela diz, o carnaval é uma festa diabólica. Quem participa deste tipo de festa está dando uma boa ajuda a Satanás. Antes de seminarista, eu também gostava, não do carnaval de Salvador, mas desses carnavais que acontecem aqui pelo interior, né? Que as pessoas saíam mascaradas, brincando. Eu cheguei a participar, mas essa mensagem de Nossa Senhora me ajudou a renunciar esse tipo de coisa. Graças a Deus, hoje eu entendo o que é o carnaval. Ela ainda diz, se quiserdes um conselho meu, vos digo, não participei desse tipo de festa, pois é uma festa em que Satanás se faz presente do princípio ao fim.
Se soubesseis o que poderia acontecer-vos indo ao carnaval, nunca mais iríeis. Depois ela fala também sobre o adultério. Ela diz assim: enganam-se os que pensam que, cometendo adultério, entrarão no reino do céu. As pessoas que cometem adultério estão dando sua maior colaboração a Satanás, porque esta obra é dele. Queridos filhos, muitos dizem: Deus não liga para isso. Enganam-se os que usam esta expressão. Ele está dizendo: quem comete adultério, se morrer nesse estado de vida, não se salvará. Depois ela vai falar também sobre o candomblé e o espiritismo. Ela diz assim: se quiserdes resolver vossos problemas, recorrei a Jesus o Salvador. Ninguém deve recorrer a profetas falsos para resolver os problemas, pois eles trabalham com o nome de Deus para iludir os filhos não esclarecidos. Choro quando vejo alguns filhos indo ao espiritismo e ao candomblé, pensando que irão resolver seus problemas, mas eles acabam multiplicando-os. Estes falsos profetas já estão se condenando ao inferno e atrás deles querem levar os meus inocentes filhos. Ou seja, Nossa Senhora denuncia esse tipo de coisa. Né? Hoje, te falar isso é cadeia, é processo, mas Nossa Senhora está no céu, ninguém pode processá-la. Depois ela vai falar sobre a existência do demônio, a existência do inferno, pede para colocar nas nossas casas a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria, pede a consagração à Nossa Senhora. Ela pede também ela diz: colocai a Bíblia em vossas casas em um lugar visível, a fim de que possa chamar-vos a atenção. Ou seja, pedindo que nós colocássemos a Bíblia em um lugar visível na nossa casa, em cima da mesa, na estante, para que ela chamasse a nossa atenção para a leitura. Mas de todas essas mensagens, né, onde ela vai pedir o jejum, a oração do rosário, existe uma que chamou a atenção do mundo e principalmente da igreja. Foi a mensagem 458. Eu vou aqui, claro que eu não vou ler, porque esta mensagem foi a maior mensagem dada por Nossa Senhora ao mundo. Não existe nenhuma outra aparição onde Nossa Senhora tenha dado uma mensagem como essa. O que foi que aconteceu? Nossa Senhora avisou que no dia 2 de novembro de 91, ela iria dar um sinal aos romeiros. E o Pedro divulgou isso, e as pessoas pensaram que era um sinal no céu, um sinal na lua, um sinal no sol, porque o povo só gosta de espetáculo, né? O povo gosta de sensacionalismo, o povo quer ficar deslumbrado com sinais. Mas Deus não trabalha dessa forma. Claro que existem sinais no céu, já aconteceram diversos, mas isso não é o importante. E aí já sabe, neste dia, o diretor espiritual, o Monsenhor Hermenegildo de Castorano, estava lá, ele estava tomando um lanche lá no quintal da casa do Pedro Regis, e chegou uma pessoa dizendo: olha, o pessoal da TV Globo está aí, manda entrar. Pouco depois, o pessoal da SBT TV Aratu está aí. Naquele dia apareceram 4 canais de televisão. Ou seja, se Nossa Senhora prometeu um sinal, então vamos filmar, vamos ver se isso é verdade mesmo, se é mentira. E esses 4 canais de televisão perguntaram se poderiam filmar o momento da aparição. Normal, pode filmar, não tem problema. Filmar, fotografar. Quando foi na hora marcada, Nossa Senhora aparece e normalmente é levado para o lugar da aparição uma prancheta com algumas folhas de ofício, no máximo 20 folhas, onde a mensagem é escrita. Nesse dia, Nossa Senhora disse: as folhas que estão aí são insuficientes. O Pedro pede às pessoas, né, ele grita em voz alta, porque naquele dia Nossa Senhora permitiu que ele falasse em voz alta para que o povo escutasse: tragam mais folhas. E aí as pessoas escutaram ele falar aquilo e correram na casa, trouxeram um pacote com 500 folhas. Imagine aí o que é segurar 500 folhas de ofício na mão. Quando colocaram as folhas na mão dele, ele contando, né, que ele pensou assim: meu Deus do céu, que povo exagerado. Ele pensou: que povo exagerado. Ele segurou essas 500 folhas e Nossa Senhora disse: comece a numerar as folhas. E aí ele foi. Número 1, número 2, número 3. Parava, olhava para ela, ela dizia: continue.
Quando chegou na número 50, olhou para ela, continue. Quando chegou 75, olhou, continue. Aí ele conta que quando chegou entre a página 80 e 90, ele pensou, ele disse que foi um grande pecado que ele cometeu naquele momento. Ele pensou o seguinte: ela não vai conseguir falar isso tudo. Olha aí, uma pessoa, Nossa Senhora pedindo que numerasse as páginas. Quando chegou na página entre 80 e 90, entre as folhas 80 e 90, ele pensou: ela não vai falar isso tudo. Quando ele olhou para ela, ela estava sorrindo. Sorrindo como quem diz assim, ele não sabe de nada, né? Ele está por fora do que vai acontecer. Quando chegou na página 130, ela disse: basta, volte para número 1. Imagine, 130 folhas de papel ofício enumeradas. E isso os canais de televisão filmando e uma multidão de mais ou menos 7.000 pessoas presentes naquele dia. Chegou Romero em todos os lugares. Mais ou menos 7.000 pessoas. Ele voltou para a página 1 e aí ela começou: queridos filhos, frente e verso, frente e verso. 2 horas e meia ajoelhado no escuro, porque naquela época não tinha energia na fazenda, escrevendo a mensagem de Nossa Senhora. Quando chegou na página 130, no final da página, ela concluiu a mensagem: ficar em paz. Ou seja, ela calculou certinho o conteúdo da mensagem dentro daquelas 130 folhas de papel. E o povo ali, 2 horas e meia, louvando, cantando, rezando. Quando terminou a aparição, ele levou mais 2 horas para ler a mensagem. Vocês podem entrar no site Apelos Urgentes e vocês vão ver lá a mensagem 458. Se você ler, você vai entender que o que está escrito aqui não é fruto da mente humana. É impossível, repito, é impossível que qualquer pessoa, pode ser um teólogo, me apresente aqui um teólogo mais famoso possível. Pronto, vamos falar aqui o teólogo mais conhecido no mundo, o Papa Bento XVI, né? O cardeal Ratzinger, que agora é o Papa Bento XVI. Um grande teólogo, escreveu não sei quantos livros. Eu tenho aqui um bocado de livro dele, mas não é nem a metade do que ele escreveu. Mas peçam ao Papa Bento XVI que ele sente durante 2 horas e meia e escreva, sem consultar livro nenhum, um texto em 130 folhas de papel ofício. Ele vai dizer: não é possível para mim, isso é impossível. Pois bem, em Anguera, Nossa Senhora fez isso com um rapaz de 18 anos, na época ele tinha 20, já era 91, um rapaz de 20 anos, da roça, não tinha nenhum conhecimento de teologia, e ela escreve ela dita uma mensagem como essa em 130 folhas de papel em 2 horas e meia. E se você ler essa mensagem, você vai perceber que o que está escrito aqui é uma linguagem divina. Nossa Senhora, ela vai falar sobre coisas muito, assim, de um conteúdo bastante teológico. Por exemplo, vou ler alguns trechos para que vocês possam compreender o português e o conteúdo. Ela diz assim: não há verdadeira missão, de fato, se não se vive em profundidade o mistério eucarístico como comunhão com meu Filho, vivo, verdadeiro, sacramentalmente presente, Cordeiro imolado para a salvação de todos vós. Depois ela vai dizer: a criatura, embora muito nobre e preciosa, não pode nem deve ser preferida em vez do Criador. Ele é um Deus cioso. Somente ele deve estar no vértice de todos os vossos interesses e tem todo o direito de o exigir, precisamente porque é o vosso Criador e Salvador. Por paridade, o homem não sujeito a Deus ou que exclui Deus da própria vida, crê talvez afirmar-se a si mesmo, mas na realidade está condenado à morte do espírito. Ou seja, é uma linguagem tão profunda, tão teológica, que é preciso ler e reler várias vezes para poder compreender o que ele está dizendo aqui. Depois ela diz: a Igreja, a partir de uma posição de pobreza e de liberdade em relação aos poderes deste mundo, deve anunciar com coragem a necessidade da comunhão e da solidariedade entre os homens. Também vai dizer: é grande o crescimento de seitas em vossa nação e é chegado o momento que em vossa Mãe Celeste diz: basta, não ofendais mais ao meu filho. Atualmente, aí ela vai dizer a situação da igreja no Brasil.
Atualmente, as causas que favorecem a difusão das seitas em vossa nação são a insuficiente instrução religiosa, o abandono em que se encontram algumas comunidades, particularmente nas zonas rurais e suburbanas, a falta de uma atenção personalizada aos fiéis, a necessidade que estes sentem de uma autêntica experiência de Deus e de uma liturgia mais vivida e participada. Ou seja, ela vai detalhando, né, a situação da igreja no nosso Brasil. Ela também diz: sabei, olha as palavras, sabei que o arrimo do caminheiro é a fé. Não esqueçais que a vida cristã é uma peregrinação e que a fé é o vosso viático, o vosso farnel. 3 palavras que eu só vim saber o que era depois que eu fui no dicionário. Quando eu li a mensagem, não, deixa eu ler aqui no dicionário para saber o que é. E no dia da aparição, quando ele começou a ler, os padres paravam e diziam: o que é que significa? Ele dizia: não sei. Ela falou, eu escrevi, mas eu não entendo o que está escrito aqui. Depois que foram ler novamente a mensagem, naquela época não existia computador, era datilografada. Levaram uma semana para datilografar essa mensagem, levaram para o bispo, os padres meditaram sobre ela. Ela diz também uma coisa interessante. Nessa mensagem, ela revela como posso dizer, algumas cenas da vida de Jesus que não estão escritas no Santo Evangelho. Por exemplo, ela chega a dizer que quando Jesus criança estava brincando assim com algumas crianças do povoado ali na frente da casa, ela estava com certeza fazendo algumas coisas lá dentro de casa, e ela via o menino Jesus brincando com os colegas. No meio daquele grupo tinha uma criança chamada Dimas, e aquela criança era muito curiosa. E uma das perguntas que Nossa Senhora escutou Dimas fazendo, a pergunta foi o seguinte: ele perguntou ao menino Jesus, Yeshua, né, o nome original, quando você crescer, você quer ser rei ou profeta? Agora, vamos parar aqui um pouquinho. Quando Nossa Senhora deu essa mensagem, imagine, né, 91, Pedro, sem teologia, ele não sabia que o povo de Israel é constituído de reis, profetas e sacerdotes. Nós vimos na Sagrada Escritura um povo de sacerdotes, profetas e reis. Então, Dimas pergunta isso, porque era uma linguagem comum no meio de Israel. E Dimas pergunta a Jesus: quando tu crescer, quer ser rei ou profeta? Aparecendo algumas mensagens aqui, mas vamos lá. E a resposta de Jesus foi: olha que resposta de Jesus: eu sou o rei dos reis, eu sou o profeta dos profetas. E te digo mais: quando eu estiver na cruz, tu estarás ao meu lado. Prestem atenção. Dimas, uma criança, pergunta ao menino Jesus. E Jesus dá essa resposta: quando tu estiveres na cruz, eu sou o rei dos reis, eu sou o profeta dos profetas. Quando eu estiver na cruz, tu estarás ao meu lado. Aí você se lembra, né? Quando Dimas está na cruz, o conhecido como bom ladrão, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Eu sou o rei dos reis. A resposta de Jesus quando criança. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. E Jesus, olhando para ele, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que estava ali na cruz não era um desconhecido de Jesus. Está dando para entender, minha gente? Esse fato foi revelado por Nossa Senhora nas mensagens de Anguera. E outras coisas. Por exemplo, lembra daquele rapaz, aquele jovem rico que perguntou a Jesus: mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus diz: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o Evangelho diz assim: o jovem foi embora triste porque era muito rico. O Evangelho para aí, passa para outra cena, não dá detalhes da vida daquele jovem. Nossa Senhora revelou que aquele jovem, quando estava voltando para casa, ele foi tocado pela graça de Deus, pegou todos os bens que tinha, deu aos empregados e voltou para seguir Jesus. Aquele jovem rico, ele voltou e passou a seguir Jesus Cristo. Outra coisa que ela também revela quando Jesus estava para ser pregado na cruz, qual era o costume
da época, o crucificado ficava nu, ou seja, essa tanguinha que é colocada, né, em Jesus. Claro, nós não vamos colocar um crucifixo com Cristo nu na igreja, mas a tradição da época, o crucificado devia ser pregado nu para que fosse ridicularizado o máximo possível. Mas Nossa Senhora fala que ela tirou o véu da cabeça dela e pediu aos soldados que cobrissem Jesus. E aqueles soldados atenderam o pedido da mãe e colocaram o véu de Nossa Senhora ao redor, né, da cintura de Jesus. Ou seja, Cristo não ficou com a sua genitália exposta, porque a Virgem Maria, como mãe, pediu aos soldados que cobrisse com a sua nudez com um véu. São fatos interessantes que nós vamos descobrindo com a leitura das mensagens. Claro que muitas coisas que ela falou não foi escrita, né? Ele escutou, mas não escreveu. Mas, assim, às vezes, conversando com ele, ele partilha algumas coisas e eu consigo anotar. Como eu tenho uma memória que não é muito boa, tudo que eu escuto de interessante, quando eu chego em casa, eu anoto. E eu tenho aqui guardado comigo um caderno cheio de anotações a respeito dos fenômenos de Anguera. Aliás, me veio a ideia aqui, eu vou pegar esse caderno rapidinho e vou tentar passar algumas coisas para vocês. Vocês vão ver quanta coisa interessante a respeito dessa aparição. Em 1 minuto eu estou voltando. Minha gente, vocês vão me perdoar porque agora que eu fui ver ali, não está nessa biblioteca aqui da casa paroquial, está em casa, na casa da minha mãe, né? Mas aqui eu tenho alguns artigos, né, a respeito das aparições, porque tudo eu vou colecionando, né? Se eu quero falar de alguma coisa com propriedade, eu devo conhecer, eu devo ter certeza daquilo que eu estou falando para não falar besteira. Assim, mostrar para vocês uma mensagem original, né? Porque eu sempre falava olha, eu quero guardar uma mensagem original como recordação. E aí, depois de muito insistir, o Pedro me deu. Vocês vão ver que a letra dele não é muito fácil de ser compreendida, mas essa é uma mensagem original da Virgem Maria. E aí as pessoas perguntam, mas isso não é psicografia? Tem nada a ver, né? A psicografia, por exemplo, Chico Xavier, ele diz que um espírito escrevia com a mão dele, não tem nada a ver. Não é espírito nenhum. A Virgem Maria fala e Pedro, com a sua própria mão, com a sua própria força, né? Ele vai escrevendo o que ela diz. Só que ele escreve muito rápido e às vezes fica esse garrancho. Aqui também tem outra mensagem, essa aqui foi dada em Roma. Uma mensagem original, se não me engano, de 96. Então eu tenho aqui também o testemunho do Monsenhor Gaspar Sadoc, de Salvador. O Monsenhor Gaspar Sadoc, ele não acreditava nas aparições de Anguera e ele proibiu a sua paróquia de fazer romarias para o santuário. E um dia, uma paroquiana chamada Ana Rosa, lá de Salvador, minha amiga, foi conversar com ele e disse, Dona Ana, não faça mais romaria para esse lugar.
Mas, como Deus faz tudo certinho, foi justamente naquela semana da mensagem 458, escrita em 130 folhas de papel ofício. Quando Ana Rosa tomou conhecimento da mensagem, pegou a mensagem e entregou ao padre Sadoc e disse: olha, monsenhor, eu sou filho da igreja e quero obedecer à igreja, mas antes eu gostaria que o senhor lesse essa mensagem aqui. Depois de ler essa mensagem, o que o senhor disser, eu obedeço. Se o senhor disser não vá lá mais, eu não vou. E aí o monsenhor Sadoc pegou a mensagem 458 e levou para casa. Antes de terminar o prazo que ela deu para a leitura, o monsenhor Sadoc chamou Ana Rosa e disse: onde é que esse rapaz mora? Eu quero conhecer o lugar. Ana Rosa ficou assustada, né? Colocou o monsenhor dentro do carro. Junto com o monsenhor foram mais 2 monsenhores, o monsenhor Valtério e o monsenhor Luna. Os 3 já faleceram. E esses 3 padres que eram destacados na Arquidiocese de Salvador. O monsenhor Sadoc é conhecido no Brasil inteiro como o maior orador sacro do Brasil. Inclusive, quando o Papa João Paulo II esteve na Bahia, foi o monsenhor Sadoc que fez o discurso de acolhida do Papa João Paulo II, para você ver como esse padre tinha respaldo, né, na Arquidiocese. E o monsenhor Sadoc chegou lá e com aquele dedo dele, né, colocou na cara do Pedro: você vê Nossa Senhora? E aí ele respondeu: eu não sou digno de ver, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Eu estou vendo. Aí o monsenhor Sadoc disse: eu acredito, porque o que está escrito aqui nessa mensagem não veio da sua cabeça. Então aquela mensagem, aquele sinal prometido por Nossa Senhora, não era um sinal no céu, não era um sinal assim para deixar o povo abismado, era um sinal para a igreja, para mostrar à igreja que aquilo ali não era fruto da imaginação do vidente, mas era algo sobrenatural. Então o monsenhor Sadoc vai dizer que a partir daquele dia passou a acreditar, e inclusive ele chegou a ajudar na construção da capela, chegou a levar romarias, e o monsenhor Sadoc morreu, né, acreditando no fenômeno de Anguera. Nossa Senhora condenou um filme, não sei se vocês já ouviram falar dele. O nome do filme, já passei da hora, né? Mas falei demais, mas daqui a pouco eu termino. Nossa Senhora condenou um filme chamado A Última Tentação de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar. A Última Tentação de Cristo é de Martin Scorsese. E Nossa Senhora, na época que o filme foi lançado, ela disse: este filme é obra de Satanás, por isso não deve ser exibido em nenhum lugar do mundo. Jesus está contristado por causa das blasfêmias de que está sendo vítima. Muitas pessoas, embora se diga cristãs e católicas, estão apoiando a exibição do filme. São coisas como essa que atraem sobre vós a ira de Deus e o seu abandono. Olha, Nossa Senhora fala que aquele filme, A Última Tentação de Cristo, que mostrava Jesus com Maria Madalena, tendo relação, né, que Jesus e Maria Madalena eram um casal, ela disse que aquele filme não devia ser exibido em nenhum lugar do mundo e que eram coisas como essa que atraía a ira de Deus e depois o seu abandono. Aí eu fico abismado quando eu vejo pessoas, aí agora eu vou sair um pouquinho, eu fico abismado quando eu vejo pessoas que se dizem católicas, se dizem, porque não são, defendendo seriado como Lúcifer, defendendo novela, defendendo filmes, jogos de videogame que tem cenas pornográficas e lá vai. Ah, é só uma série. Eu posso assistir e não vai ter nada. Olha o que Nossa Senhora fala do filme de Scorsese em 91. São coisas como essa que atraem a ira de Deus e o seu abandono. Portanto, não brinque de ser católico. Se tem um documentário que zomba da nossa fé, por exemplo, um teatro, Hermanoteu na Terra de Godard, um teatro que zomba dos hebreus, que zomba de Jesus Cristo, um bocado de católico indo para o teatro assistir. Ah, eu gosto muito. E teve católico que chegou para mim na minha publicação e disse: assisto e vou assistir novamente. Ou seja, uma pessoa como essa nunca amou Jesus Cristo. Nunca. Ele pode até achar, ele pode até pensar que ama a Deus, pode até pensar que é católico, mas nunca foi. Nunca foi. Pelo contrário, ele está colaborando para que a ira de Deus caia sobre a terra, porque Jesus não é palhaço para ser motivo de piada. Nosso Deus não é palhaço para estar sendo motivo de zombaria. Deus tem que ser respeitado, Deus tem que ser temido. Viu? Estão tratando Deus, estão tratando o nosso Senhor Jesus Cristo como se fosse um amiguinho de escola. Mas ele é o Senhor, ele é o Adonai.
Portanto, respeite. Se você se diz cristão, respeite o Cristo. Olha essa exposição do Banco Santander. Quantas pessoas, né, defendendo, porque até um padre, infelizmente, até um padre lá de São Paulo, não, porque a arte não pode ser proibida, não sei o quê. Quer dizer que colocar um bocado de hóstias com palavrões, né, escritos é arte? Colocar Jesus com objetos de sexo na mão é arte? Colocar Nossa Senhora segurando um chimpanzé é arte? E pessoas da igreja defendendo isso? Então, se preparem. Quando o castigo de Deus chegar, não digam que foi por falta de aviso. Porque Nossa Senhora está aparecendo e está falando. Então, o povo brinca porque quer. Brinca porque quer. Outro fato também interessante, na época das perguntas, as pessoas escreviam a pergunta num papelzinho, colocavam no bolso do vidente, e depois que Nossa Senhora dava a mensagem, ele tirava aquelas perguntas do bolso, lia, e Nossa Senhora respondia. Algumas perguntas, Nossa Senhora ficava séria, olhando para ele sem dizer nada. Então ele pegava, amassava o papel e jogava fora. Sabia que aquela pergunta não tinha cabimento. Outras, ela respondia. Por exemplo, uma vez, uma pessoa perguntou, olha as perguntas do povo simples, né? Naquela época, as pessoas da roça. Minha mãe do céu, o horário de verão é certo? E a resposta de Nossa Senhora foi, não é do agrado do Pai. O horário de verão. Outra pessoa perguntou, mãe, como uma mulher deve se vestir na igreja? E a resposta de Nossa Senhora foi clássica, né? Saia longa, cabelos compridos e véu. Vou repetir. Mãe, qual é a roupa da mulher na igreja? E ela responde, saia longa, cabelo comprido e véu. Aí as pessoas podem dizer, isso é um absurdo, eu não concordo. Posso fazer nada. Não foi a minha resposta, foi a resposta de Nossa Senhora. Se ela falou, cabe a você obedecer ou não. Depois o irmão do Pedro Regis, o João, ele tinha um bar na época. E deste bar, ele tirava o sustento da família. E ele perguntou, mãe, eu vendo bebidas, o que devo fazer? E a resposta de Nossa Senhora foi, não deixe ninguém se embriagar. Só que João, muito radical, ele disse, como Nossa Senhora não gosta, vou derrubar esse bar. Derrubou, hoje está lá só a planta, né, o alicerce, e ele passou a viver de outros fins, de outros meios. Parou de vender bebida alcoólica. Outra pessoa, é porque o caderno das perguntas ficou em casa, infelizmente. Se estivesse aqui comigo, eu iria falar para vocês muita coisa interessante, né, que Nossa Senhora revelou. Deixa eu ver aqui. No dia 29 de setembro de 97, Nossa Senhora pediu a construção de uma capela. Essa capela já está pronta. E quem vai lá em Anguera vê a capela lá no lugar. Mas aqui tem outros fatos interessantes. Assim, as curas. Já aconteceram milagres em Anguera? Já. Porém, é bom explicar para o povo o que é milagre e o que não é, porque as pessoas pensam que tudo é milagre. Ficou curado de uma dor de cabeça é milagre. Ficou curado de uma dor na coluna é milagre. Milagre é uma coisa que a ciência não explica. Ou seja, se você ficou curado de uma dor de cabeça, você recebeu uma graça de Deus. Mas aquilo não foi um milagre, porque um Dorflex também poderia fazer a mesma coisa, né? Um anador poderia fazer o mesmo efeito. Mas quando você chega num lugar, né, e você tem uma doença que o médico diz, olha, isso aqui não tem cura, e você pede a Deus e aquela doença desaparece sem precisar de remédio, sem precisar de cirurgia, aquilo foi um milagre. Mas se você estava com um câncer, pediu a Nossa Senhora e o médico fez a cirurgia e tirou o câncer, você recebeu uma grande graça, mas não foi um milagre. Não está dando para entender? Agora, se você foi num lugar, pediu a Deus, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, eu quero ficar livre dessa doença, e a doença desaparece, aí sim, o médico faz um exame. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas, por exemplo, uma jovem da minha terra que estava com um problema no útero, não poderia engravidar, e no momento da aparição de Nossa Senhora pediu essa graça e hoje está lá com uma filha. O nome da filha é Gabriela.
Também conheço uma jovem aqui da cidade de Cruz das Almas que tinha refluxo e tinha também outra doença que não me lembro. Ela foi a Anguera, bebeu a água que Nossa Senhora abençoa e essas doenças desapareceram. Ela ficou até meio assim duvidando, que fez um segundo exame para constatar se de fato estava curada ou não. Temos também o caso de uma criança que o carro passou por cima do pé e o pé ia ser amputado. Levaram essa criança em Anguera e deixaram a criança dentro do carro. Quando terminou a aparição, foram procurar a criança. Cadê o menino? Ninguém achava o menino. O povo ficou desesperado. Cadê a criança? Cadê a criança que estava com o pé doente? Encontraram a criança dentro do mato chutando sapos. Porque lá em Anguera é uma roça, então tem muito sapo lá à noite. Então a criança estava chutando os sapos com o pé que estava para ser amputado. Ele voltou para casa curado milagrosamente. Também temos um caso lá em Salvador de uma criança que foi abandonada no hospital e a mulher, a Carmen, que a adotou, a levou para casa. Só que essa criança era tão feinha, que o povo do hospital chamava Baby da família Dinossauro. Né? Naquela época da família Dinossauro, o povo botou o nome dela Baby, de tão feinha que ela era. E Carmen levou a criança para casa e poucos dias depois descobriu que ela tinha uma doença rara. No lugar, em vez de sangue, era um soro que corria no corpo dela. E a equipe médica, eram 6 médicos na época, decidiram que ela seria mandada para a Austrália. E na Austrália seria feito os exames, tudo isso. E um dia, Ana Rosa chegou para Carmen e disse: por que não leva tua menina em Anguera? Ela chegou e falou para os médicos: olha, eu quero levar minha filha em Anguera. Os médicos ficaram furiosos. Disse: olha, se essa criança morrer, porque ela precisava de muito medicamento, se essa criança morrer lá nessa roça, eu vou lhe processar. A equipe médica diz: nós vamos lhe processar. Você vai ter que assinar um termo aqui, um contrato, provando que você que tomou essa decisão. E a mãe, com muita fé, assinou aquele documento e levou a criança para Anguera. Era um dia de festa e quem estava pregando lá foi o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. O Monsenhor Jonas esteve muitas vezes em Anguera, inclusive a Canção Nova, numa época de muita dificuldade, só não foi fechada por causa de uma mensagem que Nossa Senhora deu. Eu vou falar isso daqui a pouco. E o Monsenhor Jonas estava pregando em cima de um trio elétrico sobre, sei lá, acho que foi o texto das bodas de Caná. E Carmen chegou com aquela criança e ficou lá sentadinha no lugar dela. No meio da pregação, aconteceu um fenômeno no Sol. O Sol mudou de cor e começou a girar em volta dele mesmo, né? Era como se fosse um disco na frente do outro, né? Um Sol na frente do outro. Um girava para a esquerda, outro girava para a direita, e mudando de cor. O padre Jonas parou a pregação, apontou para o Sol e a multidão eufórica começou a dar viva da Nossa Senhora, por causa daquele sinal. Carmen esqueceu a criança lá deitada no chão. Voltou para casa e, quando foram fazer os outros exames, descobriram que a criança estava curada. E o sangue estava no corpo da menina normalmente, né? Não tinha mais problema nenhum. E hoje a criança está... Hoje não é mais uma criança, já é uma moça, que está aí viva para dar testemunho. E os médicos disseram a ela, aquela equipe de 6 médicos disseram a ela: se você tem coragem, grite para o mundo inteiro que Deus existe. Se você tem coragem, grite para o mundo inteiro que Deus existe. E ela saiu dando esse testemunho em vários lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, em São Paulo, onde ela ia, ela dava esse testemunho de um milagre que aconteceu com a filha dela. E quem vai lá em Anguera no dia da festa, Carmen está lá com a sua filha para contar esse testemunho. E não vou falar mais de milagre, porque milagre tem um bocado, mas o importante das aparições de Nossa Senhora é a conversão dos fiéis. E falando sobre o Padre Jonas, o Padre Jonas estava numa fase muito difícil. A Canção Nova, em 92, né, estava precisando de um milagre urgente. E o Padre Jonas foi a Anguera e recebeu um recado de Nossa Senhora, uma mensagem particular de Nossa Senhora. E
essa mensagem, ninguém sabe o conteúdo dela, porque o Padre Jonas não mostrou para ninguém, porque o Pedro perguntava, né? Quando Nossa Senhora mandava um recado particular, vocês querem que essa mensagem seja lida ou de público, ou vocês querem guardar para vocês somente? E o Padre Jonas guardou para ele. O que está escrito nessa mensagem, só ele sabe. Mas, a partir daquele dia, o Padre Jonas voltou para casa com um novo vigor, animado, e a Canção Nova está aí até hoje. Hoje a Canção Nova, uma comunidade reconhecida pela igreja, faz um belíssimo trabalho de evangelização, mas se alguém encontrar o Padre Jonas, quiserem tirar a prova dos 9, né? Pergunte a ele, quem tiver essa graça, né, de sentar com o Padre Jonas, uma coisa muito difícil, porque ele já está bem idoso, mas você encontrar com ele, Padre Jonas, é verdade que uma vez o senhor recebeu uma mensagem de Nossa Senhora em Anguera, e ele, na sua sinceridade, na sua verdade, ele irá responder para você. Se ele vai contar o conteúdo da mensagem, eu não sei, e também não quero saber, mas esse fato aconteceu. O Padre José Augusto já esteve lá, o Padre Cleodon quase todos os anos vai a Anguera, alguns bispos já estiveram lá, graças a Deus. Agora no dia 29 de setembro, na festa dos 30 anos, o arcebispo Dom Zanoni vai mandar os padres da arquidiocese para celebrar a Santa Missa, mas eu preciso deixar claro, não existe nenhuma provação da igreja a respeito de Anguera, não existe. Não existe. Até porque essa palavra aprovação não entra nessa questão. A igreja não aprova nenhuma aparição. A igreja ela reconhece que aquele fenômeno foi algo de Deus. Mas não existe ainda esse reconhecimento por parte da igreja. A comissão existe, a comissão acompanha o caso há mais de 15 anos, mas não existe nenhum documento provando, né? Nenhum documento assim, não, o caso de Anguera, nada disso. O que existe é um apoio pastoral. Este apoio que Dom Zanoni está dando com maestria, enviando padres para poder celebrar e acompanhando de perto, né? Porque a coisa é muito simples. Se existe um caso como esse, a igreja tem duas opções: ou acompanhar de perto e discernir se é verdade ou não, ou abandonar, deixar de mão e aquilo se transformar numa seita. Como muitos casos no Brasil já se transformaram em seitas, primeiro porque não eram de Deus, né? Não eram coisa de Nossa Senhora, porque se fosse, permaneceria com a igreja. Mas como não eram de Deus, se tornaram seitas. Existem casos no Brasil de que o vidente se autoproclama o Papa da igreja e se chama... já ia falar, não vou falar nesse assunto. Deixa essa polêmica de lado, não quero me meter com esse povo. Mas existem casos no Brasil, casos sérios, né, de multidões que acompanham essas pessoas e que se afastaram da comunhão com a igreja por causa de uma confusão. Mas no caso de Anguera é diferente, graças a Deus. Existe uma boa relação atualmente do vidente com o bispo. E uma coisa interessante que eu já escutei o Pedro falar várias vezes, a seguinte frase dele: se você tiver que escolher entre a Igreja Católica e uma aparição, fique com a Igreja, porque a aparição um dia acaba e a Igreja é eterna. Então, essa frase dele me leva a crer que ele é uma pessoa sincera e está falando a verdade. Repito, se você tiver que escolher entre aparição e uma igreja, fique com a igreja, porque a aparição um dia acaba e a igreja ela é eterna. Então, nós devemos seguir este conselho, ou seja, se uma aparição não anda em comunhão com a igreja de Jesus, não a falsa igreja, a igreja de Jesus, com a doutrina da verdade, com o verdadeiro magistério, então nós devemos também acompanhá-la. Porém, se ela sai da linha, e, por exemplo, tem um caso no Brasil onde o vidente diz que os padres que não acreditam nele não podem celebrar a Eucaristia porque Jesus não se faz presente no pão e no vinho. Ou seja, loucuras em cima de loucuras. Como é que um vidente chega a afirmar uma besteira dessa? Ou seja, ninguém é obrigado a crer em aparição. A aparição não é dogma de fé. Você tem liberdade, igreja. Você pode dizer aqui agora, padre, eu não acredito em Fátima. Você não estará pecando. Sabia disso? Se você diz, padre, eu não acredito que Nossa Senhora vai aparecer em Lourdes, você não está pecando, porque a aparição não faz parte do depósito da fé. É uma coisa muito simples. Agora, se você quer acreditar, ótimo. Se lhe faz bem, se lhe aproxima
da igreja, se lhe aproxima dos sacramentos, você pode ficar tranquilo, pode acompanhar. Mas se você disser eu não quero acreditar, você não está pecando, você não está errando. Agora, é claro, a igreja um dia ela vai se posicionar ou contra ou a favor. Porém, atualmente não existe, né, nada. Nossa Senhora apareceu em Anguera. Não. Até porque ainda continua as aparições e a igreja só vai se manifestar com certeza quando elas acabarem. Enquanto Nossa Senhora estiver aparecendo, eu particularmente não acredito que a comissão vai se posicionar a favor. Mas vamos para frente, como diz o ditado, vamos para frente que atrás vem gente. Existem outras coisas, meus irmãos, a respeito desse fenômeno, mas eu acho que essa catequese foi a maior que eu já fiz na minha vida. Já se passaram 1 hora e 30 minutos e o povo ainda está aí. Eu não sei como vocês têm paciência para ficar escutando eu falar com essa voz rouca e fanha. Mas são coisas muito interessantes. Por exemplo, sim, não posso deixar de falar. As profecias da Virgem Maria. De 2005 para cá, em todas as mensagens, Nossa Senhora fez profecias a respeito do Brasil, do mundo e principalmente da igreja. E digamos que 120 a 130 profecias já se realizaram. E o que eu vou falar aqui agora é muito sério. E eu acho que de toda a catequese que eu fiz, a parte mais importante e mais séria é que eu vou falar agora. Nossa Senhora fez profecias, claro, para o mundo, de tempestades, tornados, tsunamis. Algumas já aconteceram, mas as piores, ou melhor, piores não, porque o que vem de Nossa Senhora não tem nada de pior. As mais graves profecias dizem respeito à igreja. No dia 1º de janeiro de 2005, Nossa Senhora profetiza a morte do Papa João Paulo II. 3 meses e um dia depois, o Papa morre. Quando o Papa morre, Nossa Senhora profetiza que o próximo Papa seria um bem próximo de João Paulo II, Bento XVI. Inclusive, foi ele que celebrou as exéquias de João Paulo II. Quando Bento XVI foi eleito, Nossa Senhora disse: a estrada estará curta para aquele que vem com desejo de fazer longa caminhada. Mais claro, impossível. Em 2005, Nossa Senhora fala para Bento XVI: aquele que vem com desejo de fazer longa caminhada encontrará uma estrada curta. Em 2008, ela fala: rezai por Bento XVI, a pedra da pedra será quebrada. Quem é o Papa? Pedro, a pedra. E o que é a pedra da pedra? É o anel que o Papa carrega no dedo. Quando o Papa renuncia ou quando ele morre, aquele anel, aquela pedra é quebrada para que outro possa assumir. Então Nossa Senhora fala: a pedra da pedra será quebrada. Rezai por Bento XVI. Ela estava dizendo que o Papa Bento XVI ia renunciar. E diz também: em uma data majestosa, a igreja vai chorar. Que data majestosa foi essa? 11 de fevereiro de 2013, quando o Papa anuncia dia de Nossa Senhora de Lourdes, quando 11 não, estou confuso agora, 11 ou 18 de fevereiro, me corrijam aí, porque agora eu não me lembro a data. Dia de Nossa Senhora de Lourdes, quando ele anuncia a sua renúncia. Era uma terça-feira, se não me engano, de carnaval. Eu estava na casa da minha avó, lembro como se fosse hoje, estávamos assando castanha, minha família assando castanha no fundo da casa, no quintal da minha avó lá na roça, e eu fui mexer no computador, fui entrar no Facebook, e a primeira notícia que apareceu: Papa Bento XVI renuncia. Quando eu vi aquilo, veio a mensagem de Nossa Senhora na mente. Ou seja, aquilo que ela tinha dito, e eu pensava que não seria para esses tempos, de fato foi, ou melhor, está sendo. E aí, depois ela vai falar de uma grande confusão na igreja, ela vai falar de uma grande apostasia na igreja, fala que muitos hereges, muitos falsos doutores iriam entrar na igreja e fazer uma grande confusão, iria haver muitas mudanças, mas eu não quero me aprofundar nesse assunto porque gera muita polêmica. Mas o certo é, Nossa Senhora profetizou a morte de João Paulo II, profetizou a eleição de Bento XVI e profetizou a sua renúncia. Só que quando ela fala na renúncia do Papa, ela não diz que ele renunciou, ela diz assim: o rei será tirado do trono. A expressão que ela usou foi essa: o rei será tirado do seu trono. O rei que ela fala é o Papa Bento XVI.
Mas quem quiser se aprofundar nesse tema, eu não vou me aprofundar nisso aqui com vocês, porque há um grande risco, né? As pessoas estão pegando minha catequese. Eu sei que não fazem por má vontade, não fazem com maldade, mas esse risco de pegar a catequese, cortar um pedacinho e jogar na internet, isso dá um problema. Olha o que aconteceu com o Dom Henrique Soares, né? Ele fez uma belíssima catequese sobre a Bíblia, cortaram um pedacinho, jogaram na internet e aí deu no que deu. Silas Malafaia fez aquela palhaçada toda. Então as pessoas fazem não por maldade, mas acabam prejudicando. Pegam o vídeo, cortam. Eu sei que esse vídeo está muito longo, mas eu peço a vocês que não façam isso. Não cortem, não editem o vídeo para jogar na internet depois, porque dá margem a diversas interpretações. Ou seja, em vez de pegar o contexto da catequese, as pessoas vão pegar somente aquilo que foi dito e interpretar da forma que quer. Então, eu não vou me aprofundar mais nesse assunto aqui agora, porque pode gerar essa confusão. Mas quem quiser se aprofundar, entre na internet, apelosurgentes.com.br, e você vai ver lá tudo o que Nossa Senhora falou a respeito da igreja e do futuro da igreja. Ninguém vai ser pego de surpresa. E as pessoas podem dizer, mas padre, isso pode ser ilusão. Não é ilusão, porque o catecismo já fala antes mesmo de Nossa Senhora. Se você disser assim, eu não acredito nas mensagens de Anguera, você não está pecando. Mas se você disser, eu não acredito no que está no catecismo, aí você já deixou de ser católico. E se você pegar o catecismo da igreja, no parágrafo 675, eu já estou ficando sem voz, 675, você vai ver o que é que o catecismo está dizendo lá, sobre uma grande crise na igreja que vai abalar a fé de muitos. Ou seja, é uma coisa grave, mas está lá no catecismo, é a nossa fé. A igreja vai passar por uma crise que vai abalar a fé de muita gente. Só que esta crise que o catecismo fala, Nossa Senhora está detalhando nas mensagens dela aqui em Anguera, o que ela não faz em nenhuma outra aparição do mundo. Ela chegou a dizer em Anguera que o que ela falou aqui, ela não vai repetir em nenhum outro lugar do mundo. Existem pessoas copiando as mensagens de Anguera por aí, mas o que ela falou aqui são coisas particulares da aparição aqui da Bahia. E essas mensagens já chegaram ao conhecimento dos bispos, dos cardeais lá em Roma. Inclusive, a Congregação para a Doutrina da Fé pediu que a Diocese de Feira de Santana acompanhasse o caso, desse uma resposta a respeito disso. Inclusive, em 2000, foi no ano passado, 2016, o cardeal Burke teve uma audiência com o Pedro Regis e recebeu as mensagens de Nossa Senhora. Eu só sei que essas mensagens são conhecidas no mundo inteiro. Algumas pessoas daqui da Bahia ainda não conhecem, ou seja, moram perto, mas não conhecem. Mas pessoas da França, de Portugal, da Itália, da Alemanha, já estão tendo conhecimento desse fenômeno daqui de Anguera. Mas se você quiser ler, é só acessar apelosurgentes.com.br, no plural, apelos urgentes. Você entra lá, quero saber o que é que Nossa Senhora está falando. Você vai ver o que é que ela diz a respeito do Brasil, a respeito da igreja, a respeito do mundo. Ela fala da política, né? Mas vocês vão ver aí. Acho que eu já falei demais. Ou melhor, tenho certeza que eu já falei demais. Existem muitas outras coisas para falar a respeito dessa aparição. Mas existem vídeos aí na internet, existem palestras a respeito disso. Vocês podem pesquisar no YouTube, né? Palestra com Pedro Regis, ele contando toda a história da aparição com detalhes. Eu tentei aqui detalhar, mas é impossível, porque eu estou falando daquilo que eu escutei. Ele está falando do que veio. Então, é melhor ouvir da boca dele. Agora, claro, ele fica me perturbando, né? Porque quando eu estou com ele, ou estou lá na fazenda, eu fico anotando tudo que ele diz. Claro, eu tenho que acompanhar, tenho que saber o que é que está sendo dito. Porque se tem uma coisa que eu sou, é cismado. Quem me conhece sabe, eu sou muito cismado. Quando eu comecei a ir para Anguera, eu ficava como uma espécie de fiscal, né? Eu disse, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem alguma coisa de errado aqui, porque se tiver eu caio logo fora, né? Mas eu estou lá há 10 anos acompanhando o fenômeno e até agora, pode ser que daqui para frente eu me encontre, não sei, mas até agora em 10 anos
eu não encontrei nada assim que possa dizer, não, isso aqui não vem de Deus, isso aqui não vem de Nossa Senhora. Mas eu, um simples padre, não tenho direito de me posicionar e dizer se Nossa Senhora está aparecendo ou não, porque isso cabe à Arquidiocese de Feira de Santana, cabe à comissão, cabe ao arcebispo de Feira. Né? Agora eu, como padre, posso acreditar, posso falar dessa aparição para os outros, mas como pedi o meu arcebispo, eu não posso absolutizar. Eu passo a mensagem, quem quiser acreditar que acredite. E é isso aí. Quem quiser se aprofundar, entra no site, acompanha os vídeos pelo YouTube. E para encerrar, só mesmo agradecer à Virgem Maria, pois como muitos sabem, se hoje eu sou padre, eu sou fruto das aparições de Nossa Senhora de Anguera. É claro que a vocação não é Nossa Senhora quem dá, quem faz o chamado à vocação é Cristo. Quem chama alguém para ser padre é Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Nossa Senhora pode apontar, né, pode esclarecer esta vocação. E lá no Santuário de Anguera, esta minha vocação ao sacerdócio ficou muito clara, porque inclusive eu cheguei a fazer perguntas no coração a Nossa Senhora e a resposta veio na mensagem. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estive lá, estava muito confuso, eu tinha acabado de entrar no seminário, mas para mim era uma coisa muito assim estranha, muito nova. E eu fui para Anguera e no coração eu perguntava a Nossa Senhora, né? Eu dizia para ela: Mãe, se Jesus não me chamou até agora, diga a ele para me chamar que eu estou aqui. Eu fiz esse pedido. Mãe, se Jesus não me chamou até agora, pode me chamar agora, porque eu estou aqui para atender. E a mensagem daquele dia tinha uma frase que dizia: Deus vos ama e vos chama. Deus vos ama e vos chama. Então eu tomei posse daquela mensagem. E, graças a Deus, passei por todas as dificuldades que um seminarista pode passar. Enfrentei muitas barreiras, mas graças a Deus cheguei aqui. Hoje sou padre, padre serei no céu, na terra, no inferno. Não interessa para onde vou, mas serei padre para sempre. Gente, padre no inferno tem. Né? Santa Catarina de Sena dizia que chegou a ver papas no inferno, imagine padres. Né? Eu sou padre, eu tenho um ministério, mas como diz Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu não corresponder ao chamado que Deus me fez com fidelidade, eu não posso reclamar a salvação simplesmente porque sou padre. Eu posso sim ser condenado como qualquer outro, mas serei padre, no céu, no purgatório, no inferno. Mas Nossa Senhora me ajudou muito nessa caminhada. Inclusive, eu passei por uma aprovação muito grande no último ano de seminário, e aqui eu não preciso detalhar para vocês qual foi essa aprovação, mas eu estava decidido a deixar o seminário no último ano. E eu fui para Anguera, e naquele dia, Nossa Senhora deu uma mensagem, claro que eu não ia dizer no momento, né? Mas quando Pedro começou a ler, ele disse: esse recado foi para mim. Né? Toda a mensagem, da primeira frase até a última, Nossa Senhora mandava recado para mim. E no final, ela disse o seguinte: se quereis servir a Deus, entregai-vos a Ele por completo. Pronto, fechou a mensagem com essa frase. Então, foi a resposta que eu precisava. Voltei para o seminário feliz, encerrei minha caminhada como seminarista, hoje sou sacerdote. E voltei a Anguera uma semana depois da minha ordenação para celebrar a Santa Missa. Voltei lá no santuário e a mensagem naquele dia também foi para mim. Onde ela fala, eu não vou ler a mensagem toda aqui agora, mas ela falava assim: estais sempre no meio do povo, como fez meu filho Jesus, e esteja sempre disponível a todos aqueles que vos procurar. Né? Ela falou outras coisas. Né? Ela também pediu que eu incentivasse as pessoas a rezar o rosário. E na hora eu pensei: minha mãe, o povo não quer rezar o texto, a senhora me pede para incentivar a reza do rosário? Mas a mensagem que mais me tocou foi essa, né? Esteja sempre disposto a todos aqueles que te procurar. Então, quando alguém me procura, às vezes eu estou cansado, celebrei 4 missas no dia, né? Às vezes estou com pressa, tenho que fazer alguma coisa, e chega uma pessoa: padre, eu quero me confessar. Então, na mesma hora vem
aquela frase, esteja sempre disposto. E aí eu, obedecendo Nossa Senhora, eu atendo. Né? Pode ser o momento que for, pode ser a hora que for, eu não nego aquela ordem, aquele pedido que Nossa Senhora me fez. Chegar aqui, se alguém bater aqui nessa porta agora, dizer, padre, tem alguém morrendo, tem alguém precisando de socorro, eu pego meu carro e vou, porque eu fui ordenado padre para isso, né? Não fui ordenado padre para ficar dentro de casa, com as pernas para cima do sofá. Não fui ordenado padre para ser famoso, nem para receber aplauso de ninguém, nem para ser reconhecido, nem para ser aclamado, nem para receber dinheiro, nada disso, nem para ter bens materiais. Eu fui ordenado padre para servir o povo de Deus, né? Mesmo com algumas ingratidões que a gente sempre vai encontrar, pessoas ingratas, mas eu não estou aqui procurando gratidão de ninguém, né? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa ruim, se me pedir, eu tenho a obrigação, não é porque eu sou santo, não, porque eu não sou, nem porque eu sou bonzinho, nem porque eu sou o padre legal, né? O povo chama padre mito, não tenho nada de mito, mas é um pedido que Nossa Senhora me faz. Estar sempre disposto a atender aqueles que me pedem socorro, que me pedem ajuda. Então, se Nossa Senhora, se eu esqueci de falar alguma coisa, que ela me perdoe, mas que Deus possa abençoar você. Agradeço a sua paciência de 1h30 ficar me escutando, né? Ficou sempre nesse número, né? Aqui está aparecendo agora 499 pessoas, mas chegou a ter 600 pessoas, né? Durante esse tempo todo, escutando essa catequese. Então, eu agradeço a sua paciência, que Nossa Senhora possa te abençoar e, se essa catequese servir para alguma coisa, que você possa tirar, né, algum proveito, servir para a conversão de alguém, que ela seja vista, compartilhada. Se não servir, que ela fique aí quietinha junto com as outras. Que Deus te abençoe. Reza por nós sacerdotes, nós precisamos muito. Reza por mim, reza pelo Padre Antônio, o pároco daqui da nossa paróquia. Reza pelos padres do mundo inteiro, porque nós precisamos da sua oração. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Forte abraço.